Enquanto os Estados Unidos abandonam a tese de que Nicolás Maduro era chefe de um cartel de drogas, o governo brasileiro eleva o tom ao destacar que o venezuelano foi sequestrado. O nosso entrevistado agora é o professor e doutor em Relações Internacionais, Sidney Ferreira Leite. Mais uma vez, professor, uma honra te receber aqui na Jovem Pan. Muito bem-vindo, boa noite. Um forte abraço, Tiago. Fico à disposição. Muito obrigado. Bom, professor, desde sábado se discute a legalidade ou não dessa operação envolvendo Nicolás Maduro a partir do governo dos Estados Unidos, mas eu pergunto, essa mudança de caracterização, vamos dizer assim, ou característica em relação a Nicolás Maduro, que ele não era chefe do cartel, mas teria enriquecido de forma irregular, isso daria uma deslegitimidade a essa operação, a esse recuo? Significa o quê, professor, afinal? Veja, se trata de uma questão que possibilita várias interpretações, né? Se nós formos para o campo do direito, para um campo mais policial, se entrarmos no campo do direito internacional, do direito norte-americano, o fato é que Maduro não é mais o presidente da Venezuela, e isso se deu através de um fato histórico único, que foi a forma como as forças americanas, né, o Comando Delta, entra na Venezuela, chega até a capital da Venezuela, com informações extremamente detalhadas de aonde estava, qual era o cômodo, com quem estava, e numa operação rapidíssima, pega, né, o presidente, o ex-presidente, que hoje está nos Estados Unidos, e já, né, sob o julgo da lei, e ali ele vai ser julgado. Veja, se nós pegarmos a trajetória de Maduro, não faltam motivos internos e externos para que ele vá a julgamento. Se nós, por exemplo, abandonarmos essa questão propriamente de chefiar ou não um cartel, ter ligações ou não um cartel de narcotraficantes, o governo Maduro permitiu que guerrilheiros da Farc e guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional, um outro grupo oriundo da Colômbia, ingressassem no território venezuelano e ali criassem um verdadeiro corredor para o tráfico de drogas, notoriamente a cocaína. Se nós fôssemos analisar sob a perspectiva interna, a lista de crimes cometidos contra a população venezuelana, contra adversários políticos, né? Então, veja, não há como não criminalizar sob qualquer perspectiva esse líder, que não ele é mais do que o ditador. Eu pego aqui o conceito da Hannah Arendt, não é? Ele ajudou a construir um regime totalitário, extremamente violento, e que literalmente destruiu a economia da Venezuela. Professor, vou chamar os nossos comentaristas agora para fazerem as perguntas. Próxima questão, Denise Campos de Toledo. Professor Cirino, boa noite. Eu quero aproveitar para saber, pelo histórico que nós temos da Venezuela, o senhor vê a possibilidade de um descolamento de Maduro do chavismo, que foi muito forte nas últimas décadas, junto à população, porque a gente vê uma tentativa aparente de entendimento entre Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente que tomou posse, e Donald Trump, que eles podem levar adiante projetos, inclusive em relação à exploração do petróleo. Se falou hoje da possibilidade dos Estados Unidos ficarem com petróleo que antes era destinado aos países, especialmente à China. O senhor vê possibilidade de continuidade? Porque havia uma preocupação logo de início quanto à revolução interna da Venezuela. Há milhares de dissidentes presos, pessoas contrárias ao regime de Maduro nessa fase de ditadura mais pesada. As pessoas foram perseguidas, foram presas, além da crise econômica. Agora, o senhor acha que o chavismo pode sobreviver a tudo isso com Maduro preso nos Estados Unidos e possivelmente condenado? Excelente pergunta. Veja, fica muito claro o plano para capturar Maduro e sua esposa. Aliás, um plano
que foi coberto de êxito. Mas também, Denise, à medida que o tempo passa, fica muito nítido que não havia um plano do governo Trump para o que a gente poderia chamar de um novo normal na Venezuela. O que é algo típico do Trump, né? O Trump, ele é muito tático e muito pouco estratégico, quer dizer, ele não gosta de fazer planejamentos a médio e longo prazo. Ele age muito em cima dos fatos, dos acontecimentos, e muitas vezes toma decisões, como a gente sabe, impulsivas. Está se desenhando aí um cenário de algum tipo de colaboração entre parte do chavismo, que está dividido em 3 grandes linhas, né, que se compõem em muitos momentos. Uma dessas linhas é dos irmãos Rodrigues, do Jorge Rodrigues, que é presidente da Assembleia Nacional. Nós temos o ministro do Interior, o Cabello, que é mais radical, mais ligado, inclusive, a grupos paramilitares, a milícias, né? E temos também o ministro da Defesa, o Pandrino, que representa, digamos, uma linha um tanto quanto mais moderada. Tudo indica que o governo Trump vem se aproximando, a gente não sabe aí desde quando, né, estabelecendo janelas de comunicação com esse segmento mais pragmático, que tem como grande representante a ex-vice-presidente e atual presidente, né, da Venezuela. Então, é possível que, ao invés de nós termos uma transição que implicasse numa refundação da democracia venezuelana, que foi destruída nos últimos 26 anos, nós temos uma reorganização do poder, com a permanência em postos chaves, inclusive das Forças Armadas, né, se mantendo no poder e abrindo, como você falou muito bem, a economia venezuelana. E como falamos de economia venezuelana, estamos falando de petróleo, para a exploração, reconstrução da infraestrutura que foi sucateada nos últimos anos, para a exploração do petróleo, para, sem dúvida, o lucro e as vantagens das empresas petrolíferas norte-americanas. Professor Sidney Ferreira Leite aqui com a gente, de Relações Internacionais. Agora a pergunta de Dora Kramer. Dora. Boa noite, professor. Gostaria da sua leitura. Vamos falar sobre a oposição venezuelana. A oposição foi escanteada pelo Trump. Num primeiro momento, tivemos a manifestação do Edmundo González, dizendo que ele é o presidente, mas só. Maria Corina silencia, e os outros opositores, por exemplo, que estão exilados, o Guaidó, também em silêncio. E isso me chama muito a atenção, eu não consegui decodificar o que é, por que esse cenário e como é a evolução disso, por que esse aparente retraimento da oposição venezuelana, que, como sabemos, pelas atas que tivemos conhecimento, ganhou as eleições em 2024. Dora, excelente questão. Gostaria, inclusive, de ampliar um pouco o sistema de referências. Quando nós falamos em transição, reconstrução da democracia da Venezuela, isso não pode ser feito sem a participação da oposição. Não há nenhum exemplo na história contemporânea, pelo menos desde o pós-guerra, se nós passarmos de países que viveram longos períodos de ditadura e que enveredaram por um processo de transição, em que o protagonismo foi dos atores internos. Aqui a gente pode citar o exemplo de Portugal, o exemplo da Espanha. Se nós viermos mais para próximos, né, o próprio exemplo do Brasil, o exemplo da Argentina, do Uruguai, do Chile. Então, é absolutamente insustentável a gente imaginar que a transição, que a volta da democracia da Venezuela vai ser feita a partir da Casa Branca, a partir de Washington.
Então, a tua pergunta é extremamente interessante na medida em que a gente percebe que a oposição ela não está tendo nenhum protagonismo desde sábado. Ela simplesmente foi colocada, né, no segundo plano. Por que os venezuelanos não estão indo em massa para as ruas? Não é porque tenham ficado absolutamente aturdidas, não é, com o aprisionamento de Maduro. Maduro é um líder extremamente impopular, no máximo um terço da população, levou uma derrota acachapante nas últimas eleições, que, como a gente sabe, o processo foi todo corrompido. Chama-se medo. As forças paramilitares do regime totalitário chavista que estão nas ruas, né? As milícias, esses grupos paramilitares, esses grupos ligados a guerrilha, né, colombiana, parte da guerrilha colombiana que migrou para Venezuela. Então, não está havendo espaço, vou dizer, a partir de uma esfera que é muito cara para você, que é o espaço político. Quer dizer, esse espaço político não foi criado, porque nós temos a continuação do regime sem o Maduro, mas não houve nenhuma mudança, nenhuma alteração substancial na estrutura do regime chavista, que está desde a base, desde os fundamentos do Estado, né, desde a esfera econômica até na esfera policial, na esfera militar. Né? A minha expectativa é que, à medida que o Trump deixe a Venezuela um pouco em segundo plano e que o Marco Rubio, que conhece a América Latina, que conhece a Venezuela, que tem diálogo com as forças políticas da situação e da oposição na Venezuela, ele ajude a criar, ele sirva, enfim, como o mediador, não é, para que a oposição venezuelana, que ganhou as últimas eleições, que tem líderes reconhecidamente populares, e aí, sem dúvida, a Maria Corina Machado tem todas as condições, né, de concorrer, né, nas futuras eleições, que nós não sabemos quando devem se organizar. Mas o clima de repressão, respondendo objetivamente a sua pergunta, o medo, clima de repressão, não mudou em nada. Ontem foi um dia de muitos jornalistas venezuelanos foram presos. Aliás, que é uma prática usual do regime chavista, não é, que é prender qualquer tipo de jornalista que tenha uma outra visão que não aquela imposta pelo regime. Professor Sidney, infelizmente nosso tempo está terminando, mas eu não posso deixar de fazer uma última questão sobre a Groenlândia, porque o presidente Donald Trump falou que estuda inúmeras alternativas para se anexar à Groenlândia, inclusive a militar, e essa ação contra Nicolás Maduro dá mais expectativa ou amplia a expectativa de que ele realmente pode adotar outras medidas com outros territórios, outros países, com a própria Colômbia, como Cuba, mas eu queria perguntar especificamente sobre a Groenlândia, professor. Sem dúvida, o fato de sábado aumentou muito o capital, né, de política externa do Trump, né, o poder de dissuasão, né, o poder de exercer influência, né, levar uma respeitabilidade / medo em relação a qualquer dos seus adversários. Mas devemos colocar as coisas no seu devido lugar, não é? O primeiro aspecto que eu chamo a atenção, a gente deve ter muito, eu diria, ceticismo e cautela em relação ao falatório de Trump. Principalmente quando ele fala de improviso, muita cautela, né? E a Groenlândia tem uma dimensão muito maior, porque ele vai mexer com a União Europeia. Trata-se de um território, de uma região completamente distante, não é, de uma área de influência direta dos Estados Unidos. Então, eu vejo com muito ceticismo qualquer tipo de ação
que leve a uma anexação da Groenlândia ao território norte-americano. Isso seria um desastre para a ordem e para o sistema internacional. Professor Sidney Ferreira Leite, de Relações Internacionais, sempre bom receber o senhor aqui para ouvir as análises, as avaliações. Muito obrigado, volto sempre e um bom ano. Um bom ano para todos.